ontem me chamou a atenção uma decisão, pelo menos de um voto do STF, da ministra Carmen Lúcia. Estou com ele aqui. Sobre a aviação agrícola no Ceará. Eu não sei se é o mesmo assunto, mas... Mesmo assunto. E aí, meu amigo, não vai gerar um efeito cascata aí? Como é que vai se dar isso aí, hein? Não, isso é muito preocupante, porque a Confederação Nacional da Agricultura ingressou com o ADIM junto ao STF, que foi o cabimento dela foi colocado e aceito, e nesse julgamento, no primeiro voto, no que diz respeito a uma legislação estadual do Ceará que proíbe a pulverização aérea, a ministra Carmen Lúcia votou no sentido de proibir, de entender que os estados podem proibir e têm competência para proibir a pulverização aérea. Isso é uma heresia do ponto de vista jurídico, porque é muito claro, não é porque nós somos produtores que estamos... Isso é muito claro que a competência para legislar em matéria de pulverização agrícola é a legislação federal, não é a legislação estadual. E preocupa mais ainda porque o STF não reconhecer um aspecto tão elementar é uma coisa que nos preocupa, porque aí é aquele sentimento que se tem de alguns julgamentos ideologizados e ao sabor das pressões da opinião pública e de alguns setores da opinião pública. Então, realmente é um voto preocupante. Quem votará em seguida, se não me engano, é o ministro Fachin. Não lembro se é o ministro Fachin ou se é o ministro Fux. O ministro Fachin provavelmente votará com a ministra Carmen Lúcia, para mim uma das ministras mais fracas do ponto de vista de conhecimento jurídico do Supremo Federal. Ela tem bastantes companheiros na mesma situação dela, extremamente pouco habilitados para estar jurisdicionando numa Suprema Corte, não é? Então esse aspecto da competência estadual é realmente algo assim, uma teratologia, nós chamamos do direito, é uma coisa absurda. Esse voto, que já temos conhecimento, ele tem 42 páginas, ingressa principalmente nesse setor, mas ele vem eivado desse preconceito contra algo que, utilizado, obviamente, com segurança e com cuidado, traz muito um bom trabalho para nós, produtores, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul aquele caso ali de Nova Santa Rita, não é? Que vai acompanhar essas tendências do STF. O Instituto Preservar também aqui no Rio Grande do Sul também obteve uma liminar da desembargadora Clarides, também proibindo ali a aplicação de 2,4-D próximo aos assentamentos que estão ali também, decisão carregada de questões ideológicas e de problemas desta ordem, né? Então começa a nos preocupar que a jurisdição tome esses caminhos. Isso é muito complicado e deixa nós todos advogados aí de cabelo em pé, preocupados, porque quando a técnica é substituída por palpites ligados ao ambientalismo, fica muito difícil, e é uma coisa que nós estamos vivendo na última semana com a COP em altíssima intensidade. Doutor, o que preocupa é o seguinte, como é que a gente vai conseguir manter, né? Às vezes eu penso que esse pessoal do STF, os juízes também, de um modo geral, o judiciário, às vezes parece que eles vivem em outro mundo que não o nosso, né? Tu imagina tu proibir a pulverização aérea. Tu imagina o prejuízo que isso possa vir causar na agricultura brasileira, na agricultura dos estados, na própria agricultura do Ceará, onde que esse assunto sempre foi muito forte, sempre foi muito polêmico lá. É o tipo da decisão que no aspecto prático depois vai gerar muito problema. Será que eles conseguem analisar as consequências que isso aí pode gerar? Vamos tentar entender melhor. Mas tudo bem, que um leigo e que não entenda ainda se vá. Agora, um juiz, um ministro da Suprema Corte, aí é um tanto quanto complicado a gente entender que eles não entenderam isso aí, ou não tentaram entender pelo menos, né, doutor? Bem, Alex, como é que se dá a gênese desse ambientalismo exacerbado, né? Isso é uma das questões em que, na minha vida profissional, ligada sempre ao agronegócio, aqui a Farsul, e tu ouviste aí anteriormente o Camardelli, que deu uma excelente entrevista, excelente conhecedor do tema, conversamos muito
com ele, com Domingos, com Bus, com toda a nossa turma lá da Farsul sobre isso. O ambientalismo se tornou uma cruzada santa. Foi mais ou menos como na época da reforma agrária, assim. Ela se tornou uma causa religiosa. Ela não tem mais laivos de cientificidade ou de racionalidade. Então você não consegue conversar com esses ambientalistas mais exacerbados, você não tem nenhum ponto de contato com eles, entendeu? Dizer assim, bom, nisso aqui nós concordamos, então nós achamos que se tomar esses cuidados aí, não, eles querem o extermínio da agricultura tal como ela está posta agora. Eles odeiam o Norman Boland, acham que ele não deveria ter ganhado o prêmio Nobel, um homem que salvou bilhões de pessoas da fome, eles consideram uma pessoa execrável, não é? Eles são xiitas mesmo no amparo disso. E eu não diria assim, eu pessoalmente, né, o judiciário, né, são setores do judiciário, porque tem também pessoas muito conscientes em relação a isso. Sempre é muito perigoso a gente fazer uma tábula rasa, né? Mas tem aqui, principalmente juízes aqui da capital, etc. e tal, que é o pessoal da bicicleta, da alface orgânica, que eles, gourmets de paladar muito sofisticado, que podem pagar por produtos orgânicos que custam, em alguns casos, o dobro, até 2,5 vezes o valor de um produto normal, feito normalmente, utilizando defensivos de forma controlada. E não tem diferença nenhuma, essa que é a verdade, né, de um para o outro. E aí eles apanham esse negócio e começam a cultuar esse tipo de coisa. E depois são também, do ponto de vista da questão jurídica, eles frequentam o céu dos juristas, que é aquelas discussões filosóficas que não mantêm contato com a realidade. E ficam imensamente satisfeitos de frequentar esse céu dos juristas, que é aquela conversa assim, extremamente fechada, extremamente em termos de vocabulário e de construção de tese, absolutamente sem nenhum contato com a realidade, cultuam esse tipo de situação e não tem nenhum conhecimento da realidade específica. E aí se criam esses monstrengos como esse, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia lá em Brasília. E, de alguma forma, essas decisões, por exemplo, que ao invés de punirem eventuais desvios por má aplicação, resolvem proibir aplicações. É mais fácil, né, doutor? Né? Sim, é fácil e também dá cartaz, olha, como ele é sensível, ele está conosco, viu como é que funciona, nós temos que proibir isso, temos que redobrar nossa cruzada santa. Então a gente acaba passando por essa questão de incompreensão, só que o Rio Grande do Sul e o Brasil precisam avançar, porque os desafios são cada vez maiores, a exigência em termos de produtividade e de produção a preços compatíveis, ela exige este auxílio, isso está comprovado cientificamente, são raros os casos de desvios, de desmandos. Já houve a deriva que causou prejuízo, puna-se o responsável. Agora, fazer isso como tábula rasa para todos me parece um exagero, uma injustiça e algo realmente preocupante. Preocupante. Deixa eu mandar um abraço para um amigo juiz, que é o Luiz Otávio Bragachu. Me encontrei com ele em Cristal agora domingo passado. Tá meio frustrado aí com o chavante dele que tá caindo também, e eu tomei a boca também com o meu Grêmio, então meio que choramos as lágrimas, né? Um grande abraço pro Chu, acima de tudo um cidadão, né? E um daqueles juízes que a gente tem a esperança de que o judiciário, de um modo geral, no Brasil um dia vai melhorar. Se seguir esse exemplo, se seguir esse modelo. Um grande abraço para ele. É que o Brasil precisa melhorar muito, em alguns estados, muito mesmo. O Rio Grande do Sul ainda não é por estar aqui, mas por estar aqui a gente tem uma visão do dia a dia. No geral, aqui, os juízes são muito ponderados, assim, é ainda bom de advogar aqui no Rio Grande do Sul. Tem outros estados que a profissão está vivendo momentos insuportáveis. O Rio Grande do Sul ainda tem, do ponto de vista da sua imensa maioria, muito critério e se pode trabalhar aqui com tranquilidade, pelo menos na minha modesta opinião. E deixa eu inserir também dentro desse processo, essa locomotiva louca aí, da defesa desenfreada, não se sabe do que, mas que se fala em meio ambiente, próprios setores da imprensa, né? Que é uma coisa que chegam a romancear até. Eu ouço cada coisa, leio cada coisa que eu fico apavorado, sabe?
Uma que não pesquisa. Né? Porque se tu fores às universidades e mais ou menos ver o perfil dos professores, os alunos do jornalismo que depois vão militar na imprensa não poderiam ser diferentes. A realidade que é exposta a eles é sem contraditório, né? Então eles vêm com uma série de mitos, teorias, de questões absolutamente fora de qualquer realidade. E depois é o seguinte, depois que a gente tem uma certeza, é muito cômodo querer reafirmar essa certeza, né? É sempre difícil retornar sobre os próximos passos, reestudar uma questão, abrir mão, reconhecer. Isso é sempre um ato complicado, as pessoas se refugiam nas suas certezas. E aí sai essa imprensa que hoje temos aí, também não generalizo, porque há jornalistas e jornalistas, né? Mas um jornalismo de combate, um jornalismo militante, um jornalismo guerreiro, que é sempre ruim, seja à esquerda, seja à direita. Sempre é muito ruim quando os fatos são ultrapassados, principalmente nas notícias e no corpo das notícias. Agora, óbvio que, como já falamos aqui tantas outras vezes, os colunistas podem expressar livremente o seu pensamento, não vejo aí nenhum problema. É aquela coisa, como o senhor falou, né? Não se pode generalizar, né? Agora, o compromisso de se dar uma notícia, ele é muito forte, ele é muito importante. Às vezes, qualquer comentário, a forma como tu vai colocar determinado assunto, tu pode gerar uma hecatombe de reações. Essa questão aí do, abre aspas, do veneno, né? Quando eu ouço algum jornalista, algum repórter falar esse termo, eu realmente fico de cabelo em pé, né? Ou há uma má intenção, ou são muito inocentes, ou são muito mal preparados, né? Está se intensificando também no meio ambiente. Isso aí a demonização da soja. Eu noto que o pessoal que eu convivo, que é mais de centro-esquerda, assim, eles estão demonizando a soja. Então, um desses amigos, eu procuro conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Eu acho que o que instiga a gente é o debate, né? Assim, que absurdo, não estão plantando mais feijão para plantar soja, estudo da URGS. Aí eu perguntei a ele, tu já viste alguma notícia de desabastecimento de feijão? Tu viste alguma notícia do crescimento do preço do feijão a patamares que comprometam a acessibilidade da população e a segurança alimentar? Então essas coisas vão ser... Porque soja é uma barbaridade, isso é um alimento que mata as pessoas. Aí fica muito difícil até rebater certas coisas, porque é quase uma religião, entendeu? É muito complicado pessoas que têm certezas absolutas, né? E a formação do advogado é uma formação que duvida, é uma formação que sempre procura ver um outro ângulo da mesma questão. Isso é um viés da nossa profissão. Então a gente não é crédulo, né? Estou falando, a gente... Lógico. Como uma característica, como a maioria, a gente sempre diz assim, puxa, mas não tem uma outra forma de ver isso, de ouvir outra pessoa, aquele negócio da ampla defesa, né? Então as pessoas hoje estão com muitas certezas, né? E também, assim, derivando de assunto, né? Eu fui aqui instigado pelos meus filhos, assim, a controlar o horário em redes sociais. Quanto tempo do teu dia, Alex, tu usa em redes sociais? Eu não arrisco a dizer, pode olhar no teu celular aí, ontem tu usou tuas redes aí, Twitter... aplicativo de mensagem. Instagram, aplicativo de mensagem, consulta telas, mas tu usou 6 horas do teu dia em cima disso aí. Pode olhar no teu celular, tá desafiado. Barbaridade. Tem coisa muito melhor, tem coisa melhor para fazer em 6 horas, hein? Nossa, coisas muito agradáveis, gastronômicas, culturais, enfim, né? Ô doutor, olha só. Não, mas eu digo isso porque as pessoas têm que controlar um pouco isso, sabe? Tá demais. E há informações desnecessárias em demasia. Nós temos que utilizar bem o nosso tempo, porque ricos ou pobres só tem uma coisa que é insubstituível e que marcha inexoravelmente para o seu fim, é o tempo, o nosso tempo aqui nesse mundo. É precioso. Não, às vezes, de vez em quando a gente se desliga aí, fim de semana e de noite, uma coisa bem boa, tia. Aí depois no outro dia tem um monte de mensagem lá. Os caras te chamam até de mal educado, não respondeu, né, a mensagem. Mas, pô, dá um tempo também, né? Não, tem outra coisa pior, né? O sujeito te liga, assim, te convidei para um churrasco, digo, mas não recebi tua ligação. Mas eu te mandei o WhatsApp. Eu digo, amigo, eu principalmente sábado, assim, eu
eu pela manhã dou uma passada, olha, nem abro as mensagens, eu vejo só se tem alguma de algumas pessoas, de algumas coisas que possam ser profissionais, ou depois abro o meio-dia e abro à noite. Agora, ficar o dia inteiro no celular ali, e a gente fica ansioso para responder, né? Para ver o que estão nos mandando. Mas se tu chegares no final do dia e fizeres um balanço, pouco de importante... A não ser o grupo do Conexão Rural, né, do WhatsApp, que sempre tem coisas boas ali, né? Mas o que o senhor fala é muito pertinente. Isso causa ansiedade. Que selecionar isso, né? O Conexão tem uma informação profissional, técnica, para o nosso setor. Ali ninguém vai... Mas o sujeito manda para dizer, viu a notícia que disseram lá na Indonésia, não sei o quê... não sei o que. É demais, né? É muita coisa. Ontem me mandaram uma mensagem de um vídeo, e os caras gravam sério, né? De que a Pfizer, com essa ideia aí de vacinar as crianças, na verdade, eles querem fazer um monitoramento dos imunizados por toda a vida e controlá-los através de um chip líquido que é colocado na vacina. Eu disse, tá aí, tu perde tempo ainda em compartilhar essas coisas, é brabo. Doutor, nos acompanha agora que depois a gente tem o candidato à presidência da OAB falando aí conosco, que é o Leonardo Lamacchia, viu? Queridíssimo amigo Leonardo, ele está numa faina incessante e certamente estafado de tantas viagens e tal, mas eu tenho certeza que a classe dos advogados será muito bem representada por esse amigo querido, mas principalmente pela eficiência. O Lamacchia tem um toque de Midas ao participar de entidade. Tudo que ele toca vira ouro, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem feito. Então eu fico muito contente que a nossa categoria dos advogados venha a ser representada por ele. Eu tenho um assuntinho rápido aí, Alex, posso só falar? Pode. Que era a minha intenção de hoje. Os prazos para a declaração do Imposto Territorial Rural, eles se esgotaram em 30 de setembro. E quem não fez e quer corrigir, né? Sabe-se que até 30 de setembro todos têm que enviar essa declaração de ITR. Mas quem não entregou e está devendo imposto, tem multa de 1% ao mês, ou fração, tem multa de juros demora, e pessoas que poderiam e teriam que ter declarado isso e pago isso em até 4 vezes ou à vista, né? E fora do prazo, Alex e ouvintes, fora do prazo, a multa de mora é de 0,33% ao dia de atraso, limitado a 20% essa multa, né? Juros equivalentes ali, se utilizando da taxa Selic. Então, o contribuinte que não entregou pode entregar ou pedir retificação, ampliar até o número de parcelas, se assim entender, e fazer a retificação e entregar essa declaração. E temos tido alguns problemas no ITR que dizem respeito à questão das áreas tributáveis, Alex, as APPs e as áreas de reserva legal. Precisa doada, precisa ter sido entregue ao IBAMA a cada exercício o ato declaratório ambiental. Há alguma controvérsia nos tribunais em relação a esse tema, mas isso é importante. E também precisa haver inscrição no CAR. Os tribunais aí estão com algumas divergências em relação a essas exigências, mas no geral isso é necessário, né? E também conservar laudos agronômicos para justificar o valor da terra nua que foi lançado por cada um, porque são descontados ali todos os investimentos que são feitos na área. Então, essa é a questão importante. Quem ainda não fez o seu ITR, faça e fique em dia. Isso é uma questão muito importante, só uma recomendação. Nós temos aqui na Farsul o Deli Cardense, que é nosso expert aqui em ITR, não só aqui, ele é reconhecido nacionalmente como uma autoridade nessa área. Pessoas que tiverem dúvida, por favor, se dirijam à Farsul, que estamos dispostos a auxiliá-lo, como também em outras áreas. Alex, obrigado, hein? Eu vou acompanhar o Dr. Lamacchia. E quem está te mandando um abraço aí, a gente vai mandar uma música especial para ele agora no final. Tá te ouvindo lá em Uruguaiana, é o meu amigo Roberto Fagundes de Gino. O penteado mais bonito do Cone Sul. É uma coisa, diz que os argentinos já estão copiando também. É o estilo tempo do Gardel, o penteado dele. Gardelon? Gardelon. Não, mas manda vai pelas ondas aqui, um abraço carinhoso ao Robertito e dizer a ele que eu e o inspirado filho dele
tivemos uma vitória no tribunal na quarta-feira, onde o filho dele me auxiliou magnificamente, comemoramos juntos aí um importante tema aí que foi objeto de pronunciamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o Gino, meu colega lá, filho do Robertito, me ajudou imensamente, é muito talentoso. Logo eles vão passar por nós velhos de viagem. Eu acho que o próximo treinador do Grêmio, ou se for o mesmo Mancini, tem que dar uma passada no escritório para ver a harmonia do grupo lá, para tomar como base, porque esse time aí joga bem, viu, Nestor? Um abraço, meu amigo. Muito grande. Gardel, pro Robertito, que te manda um abraço. Notário, cabaré, uma guitarra, tu vivirás também, Carlos Gardel. O Robertito é um cara sério, né? Um cara sério, só o estilo dele, que é um estilo, né, argentino, fronteiriço. Essa noite de hoje foi muito emocionante. É muito bom ser reconhecido o teu trabalho, da gente reconhecido, porque são, como tu disseste, muitos anos plantando o nosso trabalho, e hoje a gente, das mãos que semeiam, nós colhemos os frutos do nosso trabalho. Inovadores, inspiradores, merecedores. Troféu Melhores do Campo Mãos que Semeiam, 7ª edição. Aplausos à capacidade de realizar. 9 de dezembro.